Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para orar junto com você, orar pela sua família, para que tudo te corra bem, para que você viva realmente os planos que Deus tem para a sua vida. E todos os dias eu estou aqui trazendo também uma palavra junto com a oração, porque é muito importante nós buscarmos o alimento diário. Eu sei que você deseja conhecer mais a Deus, você deseja saber o que Deus tem para você, o que Deus espera de você. E por isso é tão importante nós meditarmos na palavra de Deus. Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o pão da vida. E por que será que Jesus ele se comparou a um pão? É porque o pão, irmãos, principalmente na época dele, ele era o alimento mais acessível para todas as pessoas. E Jesus estava dizendo, olha, eu quero alimentar a alma de todos vocês, qualquer tipo de pessoa, sem discriminação, sem distinção, eu quero alcançar a todos. E por isso, irmãos, é tão importante nós estarmos unidos aqui na mesma fé, buscando ao Senhor. Amém? Você que é novo aqui no meu canal, eu quero te convidar a se inscrever. É só você clicar no botão que está aqui abaixo do vídeo, inscreva-se, clica nesse botão aí, eu vou esperar um pouquinho. E do lado vai aparecer um sininho, você precisa também clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Você que não tem acompanhado os vídeos da tarde, é só você pesquisar no YouTube Pastor Antônio Júnior e você vai assistir esses vídeos, ou até mesmo clicar nas notificações, tá bom? Irmãos, eu tenho falado aqui no meu canal que Deus, Ele conhece tudo sobre nós. Ele conhece o nosso futuro, Ele lê os nossos pensamentos. Deus é o único que tem esse atributo da onisciência. Ele sabe de todas as coisas, diferente do diabo, que ele é limitado. Ele não sabe o que passa aí na sua mente, ele não consegue entender o que você pensa. Mas eu vou te mostrar, eu vou te trazer aqui um conteúdo fortíssimo, um conteúdo que vai mudar totalmente a tua vida, porque você vai começar a entender como o inimigo trabalha para te fazer, para tentar te derrubar. Então você precisa assistir esse vídeo até o final e depois, irmãos, eu quero muito que vocês compartilhem, porque nós não podemos omitir, nós não podemos esconder a verdade, nós temos que revelar a verdade a todas as pessoas. O maior número de pessoas precisa ter acesso ao evangelho, não da religião, não da placa da igreja, mas acesso à palavra de Deus, tá bom? Então depois eu vou pedir para você compartilhar, você vai enviar nos grupos de WhatsApp, para toda a família. Vamos formar aqui uma grande corrente de fé, uma grande corrente de oração, amém? Irmãos, eu quero ler para vocês primeiramente falando a respeito de Deus, o quanto Ele sabe sobre nós. Está aqui no Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 4, é o que eu quero ler para você. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Amém? Irmãos, olha que coisa maravilhosa, né? Aqui está dizendo que Deus, Ele nos sonda, Ele nos conhece, Deus sabe tudo sobre nós. Antes mesmo que a palavra chegue à nossa língua, Ele já sabe o que a gente estava pensando. E aqui está dizendo, de longe percebes os meus pensamentos. Irmãos, Deus é o único que sabe o que está na nossa mente. Mas o diabo, ele usa algumas estratégias. E eu vou te mostrar aqui que ele usa 3 estratégias para tentar entender o que você está pensando, porque já que ele não tem acesso à sua mente, ele vai tentar entender. Então, as 3 formas são o seguinte: primeiro é a observação. Eu vou te explicar exatamente, eu vou citar algumas passagens aqui bem rápido para você entender toda essa batalha espiritual que você tem enfrentado. Por que eu estou falando disso hoje, irmãos? Porque eu sei que muitos de vocês estão passando por batalhas na mente. Aqui é o nosso campo de batalha, é onde o inimigo ele consegue as vitórias, porque se ele conseguir fazer com que você pense diferente, pense voltado para o pecado, que você não tenha os pensamentos de Deus na sua mente, você vai se corromper, você vai se desviar, você pode perder as bênçãos que o Senhor tem para você. Então, são 3 formas que ele tenta contra você. Primeiro, a observação. A segunda, a manipulação. E terceiro, o conhecimento. Fique tranquilo
Eu vou te explicar exatamente o que significa isso, tá bom? O primeiro passo que o inimigo ele tenta contra a tua vida é a observação. Eu quero ler aqui para você uma passagem que está em Jó, capítulo 1, em que nós vamos ver sobre a provação de Jó. Olha o que está escrito, ó. Jó, capítulo 1, o versículo 6. Diz assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Amém? Olha aqui, irmãos, aqui o próprio Satanás ele disse: eu vim de perambular pela terra e andar por ela. E realmente o apóstolo Pedro ele disse: o diabo ele vive ao nosso derredor, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, irmãos, nós precisamos vigiar, porque Satanás ele observa a vida das pessoas, todos nós. Ele sabe da tua vida, ele sabe da tua família, ele sabe de tudo. E é por isso que a Bíblia diz que existem espíritos familiares, que são demônios, que eles fazem de tudo para perpetuar, ou seja, manter de geração em geração aqueles pecados, vícios. É por isso que é muito comum você ver, às vezes, o pai que é alcoólatra e o filho vai para o mesmo caminho. Às vezes o pai, ele divorciou, o filho vai lá e divorcia também. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas muitas vezes é porque o diabo, ele quer passar de geração em geração a destruição, o caos, o pecado. E nós precisamos romper com esse ciclo destrutivo. Amém? Quando você entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que já não existe mais condenação, não existe mais maldição sobre a tua vida. E por isso você tem que sempre orar pela tua família, pelos seus entes queridos. Amém? Então nós vemos aqui o próprio Deus dizendo para Satanás: Satanás, você reparou no meu servo Jó? Isso porque, irmãos, Deus já sabe que o diabo fica reparando na vida das pessoas. Ele fica olhando para tudo que envolve a nossa vida. E então Deus estava mostrando: olha, Jó é um servo fiel a mim, ele me ama de todo o coração. E então nós sabemos da história que Satanás, a partir dali, ele disse para Deus: Deus, será que não é porque o Senhor tem abençoado a vida de Jó? Por isso que ele te ama? Deixa eu tirar tudo dele, vamos ver se ele vai te servir. E graças a Deus, irmãos, Satanás foi envergonhado, porque Jó foi fiel o tempo todo. Mesmo perdendo bens, família, perdendo a sua saúde, Jó continuou firme com Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: o diabo, a primeira forma dele tentar contra nós é nos observando. Ele observa a nossa maneira de agir, como a gente reage diante das situações. A segunda maneira é a manipulação. O que eu quero dizer com isso? Satanás, ele faz o seguinte: já que ele não consegue entender a sua mente, o que está dentro dos seus pensamentos, ele manipula as circunstâncias. Por quê? Porque ele quer ver como você vai reagir diante das situações. O diabo muitas vezes pode usar uma pessoa para tentar te ferir, ele pode usar uma tentação carnal na sua frente. Sabe quando você está assim pensando em fazer algo errado, você está com vontade de pecar, de repente aparece bem na sua frente a tentação. Parece que algo te atrai para o pecado, algo que você nem imaginava, de repente você já está ali caindo em tentação. Por quê? O diabo manipula situações, manipula pessoas. O diabo usa pessoas, irmãos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra as pessoas, viu? Mas é contra Satanás e seus demônios, porque ele usa o ser humano para tentar nos atingir, para tentar tirar a gente dos caminhos do Senhor. E como que acontece essa manipulação? O que acontece? Ele vê a sua reação. Ou seja, imagine que diante de um problema você começa a pensar em desistir. Ali o diabo, ele já, peraí, aquela pessoa pensou em desistir, então eu vou mudar minha estratégia aqui, agora eu vou agir dessa maneira, ou eu vou continuar nesse pecado, eu vou continuar nessa provação, entendeu? Ou então imagine que o pastor falou alguma coisa para você, ou alguém da tua casa, e você guardou mágoa no seu coração. Ou seja, ali já foi um sinal de alerta. O diabo já vai mudar as estratégias, ou ele vai continuar naquela estratégia. Tudo com o mesmo propósito, para que você perca a sua fé, para que você se afaste dos caminhos de Deus, tá bom? Então fique muito atento a isso, porque o diabo, ele vê a sua reação. As coisas que você fala revelam muito sobre o que está no seu coração, na sua mente.
Foi o próprio Jesus quem disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, preste muita atenção, irmãos, naquilo que a gente fala. Vamos tomar cuidado com a nossa língua. Às vezes é uma coisa simples que você comenta com um amigo, o inimigo, ele pega aquela palavra e ele vai tentar você contra aquilo, tá bom? E a terceira arma do diabo para tentar nos fazer cair em tentação, destruir a nossa vida, é através do conhecimento. O diabo, irmãos, ele conhece o ser humano desde Adão e Eva, desde o primeiro casal que esteve aqui na terra. Então ele sabe tudo sobre as nossas fraquezas, os nossos medos, aquilo que nos atrai para o pecado. A Bíblia diz que cada um de nós é tentado de acordo com a sua própria cobiça. Então ele sabe qual é a sua fraqueza, a sua cobiça. E eu quero ler para vocês, só para a gente encerrar e depois nós já vamos orar. Eu quero ler para você o que está lá em Mateus capítulo 3, deixa eu dar uma olhada aqui, Mateus capítulo 4, que nós vamos ver que Satanás, ele sabe o momento certo de tentar você. E é por isso que a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Irmãos, nós nunca podemos dizer: eu jamais vou cair naquele pecado, eu jamais faria tal coisa. Irmãos, só o fato da gente dizer isso já mostra que nós estamos vulneráveis a cair em tentação, tá bom? Eu quero ler para você 2 versículos apenas. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 1 e o 2. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que foi no momento em que Jesus teve fome, depois de 40 dias e 40 noites, que Satanás apareceu para ele. Irmãos, por que o diabo não apareceu no 10º dia, no 20º dia, no 1º e 2º dia? Por quê? Porque ainda não era a hora certa. O diabo queria encontrar uma brechinha, um momento de fraqueza na carne. E Jesus estava com fome, e foi naquela hora que ele falou: olha, transforma essas pedras em pães. Irmãos, nós não podemos subestimar o poder do inimigo. É lógico, o poder de Deus é infinitamente maior, mas o inimigo tem poder e ele sabe das nossas fraquezas, nossas limitações. Ele sabe quando você está mais fraco. Irmãos, eu tenho muitas experiências que eu passei, de momentos tão difíceis. Eu precisava me fortalecer, mas eu não estava conseguindo. E era naqueles momentos, irmãos, que o diabo usava pessoas para me derrubar, para me desanimar ainda mais. E então, irmãos, nós precisamos vigiar o tempo todo, tá bom? Então, só para a gente resumir, as 3 armas do diabo, já que ele não lê a sua mente, mas ele quer te fazer cair em tentação, é o seguinte: primeiro, a observação. Ele vai observar você, todos os seus hábitos, comportamentos. Segundo, ele vai agir pela manipulação. Ele vai tentar manipular situações, pessoas. Ele é estratégico, ele não tem pressa. Ainda que demore anos e anos, mas ele vai tentar na hora certa, no momento exato. E a terceira forma é através do conhecimento. Ele vai usar as armas que ele tem de acordo com o que ele conhece do ser humano, as nossas fraquezas, como diz as pessoas, né? O homem, ele cai no poder, no dinheiro e no sexo. E nós precisamos vigiar realmente. Todos nós estamos sujeitos a cair em tentação e por isso é tão importante a cada dia estarmos em oração. Amém? Por isso agora eu quero orar por você. Você que foi tocado por esta palavra, eu peço que você deixe um comentário. Eu sei que muitos de vocês gostam de colocar frases no comentário, gostam de comentar sobre várias coisas, mas o comentário principal é: Deus falou comigo através dessa mensagem. Isso alegra muito meu coração, irmãos, e também porque isso estimula outras pessoas a querer assistir o vídeo. Quando a pessoa lê esse tipo de comentário, ela pensa: nossa, se Deus tocou no coração dessa pessoa, eu quero assistir também. Amém? Então agora nós vamos orar. Se você puder fechar os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento. Ó Deus, como é bom estar na tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por esta comunhão que nós temos aqui em família, na mesma fé, no mesmo Espírito. Oh, meu Pai, eu te louvo porque o Senhor nos conhece e mesmo assim o Senhor decidiu nos amar, nos perdoar e também o Senhor nos fortalece, principalmente quando estamos cansados, sobrecarregados.
Oh, meu Pai, hoje eu ensinei os teus filhos, meu Pai, a respeito de batalha espiritual. O inimigo muitas vezes, Pai, vem colocando setas inflamadas, lançando dardos inflamados na nossa mente. E muitas vezes nós nos sentimos cansados, desanimados, sem saber o porquê. Mas é porque o inimigo tem se levantado com todas as forças. Pai, eu venho te pedir, Senhor, dá-nos uma força espiritual ao ponto de não cedermos à tentação. Oh, meu Deus, nós precisamos, Pai, do teu socorro espiritual. Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes nós temos caído em tentação. Muitas vezes o pecado tem sido atraente e ele tem nos afastado de ti. Mas, Senhor, eu oro agora por esta pessoa que está longe dos teus caminhos. Senhor, traga de volta, Senhor. Ela não tem força, este homem não tem força para te buscar, porque a cada dia o pecado assedia, o pecado tem sido mais forte. Mas, ó Deus, eu te peço, fortaleça, Senhor, dá-nos da armadura do cristão, que a cada dia a gente possa cancelar os planos do inimigo, que a cada dia a gente possa usar o escudo da fé para nos proteger. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra do diabo. Satanás bate em retirada, você que tem tentado, lançado setas inflamadas, lançado pensamentos negativos, lançado pensamentos de morte, pensamentos de pecados na nossa mente, eu cancelo em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, eu coloco diante de Ti também a vida deste homem e desta mulher que estão enfermos, acamados. Quantos agora, meu Pai, estão achando que é o final da vida deles? Mas, Senhor, eu te peço, Senhor, renova a nossa fé, fortaleça, Senhor, os joelhos tropeçantes. Pai, que a cada dia a gente possa sentir um vigor novo, uma alegria nova, por saber que estamos com o Senhor. Meu Deus, dá-nos da Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, mesmo no meio da dor, no meio da angústia, no meio da guerra, que a gente possa sentir o Teu conforto, o Teu consolo. Oh, Jesus, Tu és o príncipe da paz e é no Senhor que nós refugiamos. E desde já eu te agradeço, Senhor, por esta comunhão que nós temos aqui dia após dia. Pai, que essa corrente não venha a ser quebrada, que o Senhor guarde este canal, guarde, Senhor, esta ferramenta que o Senhor nos deu para nos reunirmos aqui como igreja. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar dia após dia. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente.
Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.